Enxaqueca, não sei se você que está assistindo sofre desse mal, mas eu sofro e não é gostoso. Tem amigos meus que falam inclusive a seguinte frase: eu nunca senti dor de cabeça na minha vida. E eu acho bem legal essa frase porque eu sempre senti dor de cabeça na minha vida. Eu sempre tive enxaqueca. Eu tinha enxaqueca quando eu era criança. E é muito interessante perceber que essa é uma condição que não aflige todo mundo. A minha enxaqueca, que por definição é igual a de todo mundo, é uma característica, uma doença neurológica crônica e ela é diferente das dores de cabeça de sempre. Então você pode ter uma enxaqueca, você pode ter uma dor de cabeça, por exemplo, por tensão. Então existem dores de cabeça que a pessoa fica muito tensa e aí a cabeça começa a doer. Você pode ter uma dor de cabeça causada por bebida, por exemplo, uma intoxicação por álcool. Você pode ter uma dor de cabeça por falta de sono. Mas as pessoas que têm enxaqueca têm uma dor que ela é diferente. Inclusive, é uma dor que é previsível. Isso é uma coisa bem interessante. Eu sei que eu vou ter enxaqueca antes de ter enxaqueca. Eu começo a sentir a enxaqueca antes da dor de cabeça chegar. E é muito interessante descrever essa sensação. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e hoje a gente vai discutir um assunto bastante interessante em relação à enxaqueca, que é por que as enxaquecas estão aumentando e principalmente em intensidade. Então não é que o número de casos de enxaqueca está aumentando. O que está acontecendo é que os pontos de enxaqueca, os casos de enxaqueca, eles estão ficando cada vez mais fortes. As pessoas que sofrem desse mal têm sofrido dores cada vez maiores. Enxaqueca é essa doença crônica, neurológica, geralmente pulsátil. Então tem gente, a descrição da enxaqueca é que ela é uma dor de cabeça que fica pulsando. Muitas vezes essa dor de cabeça está ligada à lateral da cabeça, então não é tanto à frente ou atrás, à lateral da cabeça. No meu caso, eu já tenho um pouquinho de fotofobia. Quando eu estou com enxaqueca, a minha fotofobia fica ainda mais atacada. Luzes muito fortes e cheiros muito fortes pioram a sensação da dor de cabeça. Tem muita gente que da dor de cabeça da enxaqueca, tem muita gente que tem a dor de cabeça com essa enxaqueca com aura, que você vai ver luzes, você vai manifestar no seu cérebro essa sensação de que as coisas estão brilhando. Inclusive, é bem interessante isso. Tem gente que tem ânsia por causa da dor de cabeça e essa dor de cabeça muitas vezes não passa nem com remédio. Então, casos mais sérios de enxaqueca não passam nem com remédio. E aí, uma coisa que é bastante complicada da enxaqueca também é que ela pode durar bastante. Então, existem casos, e de vez em quando isso acontece comigo, em que o remédio ele diminui um pouco a dor, mas a gente continua sentindo que está doendo. É muito interessante a gente perceber que, apesar do remédio estar falando para o seu cérebro, estar ocupando as neurotransmissões, o espaço dos neurotransmissores para dizer que não está doendo, você ainda sente a dorzinha, você ainda sente que está doendo. E é muito louco isso. Uma outra coisa que eu acho bem complicado da enxaqueca, dos dias de enxaqueca, às vezes eu não consigo fazer live no Blá por causa da enxaqueca, é quando eu acordo com dor de cabeça. Então, de vez em quando eu estou dormindo e eu já acordo, a hora que eu acordo, às 4 horas da manhã, eu acordo por causa da enxaqueca. Então é anedótico, mas isso tem um monte de gente que discute. E aí a gente vai analisar os casos das pessoas que têm enxaqueca. Você vai ter os mais diferentes gatilhos para isso. Então tem gente que se fica muito tempo na tela, isso pode ser um gatilho. Tem gente que tem uma questão com estresse, também pode ser o gatilho. Mas o que os pesquisadores têm percebido cada vez mais é uma relação entre o clima e a enxaqueca. Então tem vários estudos que mostram isso, mas saiu uma revisão o ano passado da prevalência de enxaqueca, esse artigo que eu vou colocar aqui na tela, a prevalência de enxaqueca na população americana.
E o que esse artigo mostra é o seguinte, o que esse artigo vai discutir é o seguinte, ele discute que os casos de enxaqueca no mundo, eles não aumentaram. Ou os casos de enxaqueca, nesse caso nos Estados Unidos, eles não aumentaram. Então, a porcentagem da população que é afetada pela enxaqueca, ela não mudou nos últimos 10 anos. Mas o que a gente percebe é que a intensidade das crises de enxaqueca e a duração das crises de enxaqueca aumentaram bastante. Então, o que os trabalhos mostram é que, e aí vai depender do trabalho, é que você tem uma prevalência de 10 a 15% mais ou menos da população que vai ter essa condição de enxaqueca. É a condição de você ter essa doença crônica que você vai ter essas crises de dor de cabeça específicas em algum momento. Então, uma parte considerável da população mundial sofre com esse caso. E o que os pesquisadores têm mostrado, principalmente em trabalhos em grandes cidades, são duas coisas. A primeira é uma relação direta entre o aumento da intensidade das crises de enxaqueca e poluição. Então, existem alguns tipos de poluição que explicam por que, por exemplo, pessoas que moram em cidades mais poluídas, como São Paulo, tendem a ter crises de enxaqueca maiores. Então, tem trabalhos que mostram que compostos à base de nitrogênio, principalmente ligados à queima de carbono e algumas atividades industriais, vão ter esse efeito de piorar as crises de enxaqueca. E evidência anedótica, quando você tem alertas de poluição aqui em Paulínia, a minha tendência de ter crise de enxaqueca aumenta, mas essa é uma evidência 100% anedótica, é só da minha experiência. Mas os pesquisadores, eles também perceberam o seguinte, que o aumento da temperatura causa o aumento das crises de enxaqueca. Então é muito interessante como esse trabalho ele relaciona o aumento da intensidade, tá? Não em quantidade. Você não tem mais pessoas com enxaqueca, mas as pessoas que têm enxaqueca sofrem crises maiores e mais duradouras com o clima mais quente. Então, antes já se percebia que no verão as crises de enxaqueca eram pior. Mas o que a gente está percebendo é que as mudanças climáticas também estão contribuindo para climas mais quentes e também estão contribuindo para que as crises fiquem cada vez mais sérias. Então, esse trabalho é muito interessante porque ele mostra que deve existir, como tudo, uma base genética para enxaqueca, por isso que a gente vai ter esse valor meio fixo do número de pessoas que têm enxaqueca, mas a prevalência piora. A explicação que os médicos dão, isso também está ligado a tempestades, é ao fluxo de sangue no cérebro. Então, como você tem que transportar mais sangue para o cérebro, para esfriar mais o cérebro, isso aumentaria a intensidade das crises de enxaqueca. Essa é uma possível explicação para o problema. Então, vamos lá. O que os médicos discutem, então, em relação à enxaqueca? A primeira coisa é que você precisa, sim, ser medicado quando você está com uma crise de enxaqueca. E aí, essa é a grande dificuldade. Existem pessoas que têm crises tão sérias que os medicamentos para dor não funcionam de maneira eficiente. E a segunda parte que a gente tem é que aí você tem que descobrir os seus gatilhos para enxaqueca. E aí tem gatilho que você consegue resolver e tem gatilho que você não consegue resolver. Por exemplo, estresse. É uma coisa que está diretamente ligada à enxaqueca. Então você tem que diminuir os seus níveis de estresse. Sono. Então, quanto pior você dorme, maior a chance de você ter uma crise de enxaqueca. Então você precisa dormir melhor. Existem algumas pessoas que vão ter gatilhos alimentares. Então, se eu comer tal tipo de alimento, eu posso ter essa crise de enxaqueca. Então, a gente tem que descobrir, você tem que descobrir quais que são os seus gatilhos. Principalmente tentar diminuir a interação com esses gatilhos. Não é simples, com o estilo de vida que a gente leva e no mundo que a gente leva. E a hora que você pega grandes fatores, como, por exemplo, temperatura, como, por exemplo, poluição, como, por exemplo, umidade, dependendo do caso da enxaqueca que você estiver falando, são fatores que fogem ao nosso controle. Como qualquer outra característica do nosso corpo, a enxaqueca tem uma base genética, mas tem uma base ambiental muito importante que a gente poderia e deveria tentar controlar, tá bom? O William falou, eu tenho aquela em que a dor piora quando se movimenta. Cara,
William, quando eu tenho crise daquela que não dá, eu não consigo sair da cama quando a minha crise de enxaqueca tá forte. Então eu preciso ficar num quarto fechado porque parece que o meu olho vai explodir quando eu tenho as minhas crises de enxaqueca mais séria. Que é aquela crise que você tem tanta dor de cabeça que você tem até ânsia. Então, não é que eu não consigo me mexer, eu não consigo existir quando eu tô com a crise de enxaqueca. E aí eu começo a ficar... Aí eu já tive gatilho de crise de ansiedade por causa da enxaqueca. E aí é o ciclo, né? Piora. Então eu começo a sentir dor, aí eu começo a ficar ansioso, aí a ansiedade faz a minha pressão subir, aí a minha cabeça dói mais, e aí fica nesse ciclo bizarro que, poxa, é difícil. É difícil mesmo. De vez em quando, ainda bem que já tem um tempo, eu tenho as minhas crises, mas elas têm sido menos intensas. Mas, por exemplo, uma vez eu estava em Itajubá trabalhando, dando aula, Itajubá, Minas Gerais, e estava tendo Copa do Mundo. Acho que isso foi em 2000 e... Puta, não lembro. Ou era Olimpíadas, acho que era Olimpíadas. E aí eu fui pro hospital. A sorte que eu dei é que na frente do hotel que a gente ficava tinha um hospital. Eu tava com tanta dor de cabeça que eu tava vomitando no quarto do hotel. Eu saí às 4 horas da manhã, fui pro hospital e eu tomei Tramal na veia para eu conseguir descansar, de tão cansado que eu tava e de tanta dor que eu tava sentindo. E aí só assim melhorou o suficiente para eu conseguir voltar pro quarto e aí eu consegui dormir. Daí eu acordei ainda e aí eu vou descrever de novo, tá? Eu acordei com menos dor, é aquela dor que eu falo pra vocês assim, que quem não tem enxaqueca é difícil até de explicar, que você não tá com dor, mas você tá com enxaqueca. É muito bizarro assim. Você sente que a enxaqueca tá por trás do remédio, tá? É muito louco essa sensação. A Bárbara falou, quando eu era criança eu chorava porque tava com enxaqueca e depois... A dor de cabeça piorava porque chorei demais. É isso mesmo. Acontece demais. O Newton falou, tem enxaqueca desde os 6 anos com ciclos anuais. Estresse da carreira de programador e falta de água me detonam. Fico cego e luz dói, mas sem náusea. Tomo 2 ibuprofenos de 400mg, não recomendo, mas me ajuda. Já tive que ir parar no hospital. Eu também. Uma vez até acharam que eu estava tendo uma crise de AVC de tanta dor que eu tava e me deram morfina na veia. Eu nem conseguia falar e respirar. Te entendo também. Mas assim, gente, procurem médicos, vai atrás, vai ver o que é, e é isso. Nossa, uma vez eu tive um combo, enxaqueca e sinusite, eu tenho também, mas o meu pior, eu não sei o que é síndrome de Eagle, então eu posso até pesquisar em um outro momento, mas eu não sei o que é síndrome de Eagle, não. Ah, não, eu não tenho síndrome de Eagle, não, porque eu tenho enxaqueca mesmo. A Giarte falou, o difícil é só o atendimento. Pelo SUS, todos os médicos disseram que não podiam fazer nada. Então, tem que ver isso. O meu atendimento no SUS, eu sei que varia o SUS, tá, gente? Não tô falando que a Giarte está errada, que isso não aconteceu com ela. Mas o meu atendimento no SUS me ajudou bastante com isso. A dos dogs, calma aí que eu te mostro. A dos dogs é que eu tô usando aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a dos dogs. O Adriano vai querer a dos dogs. A dos dogs tá demais. Minha enxaqueca só passava com Neosaldina ou Naramig. No pior dos casos, apenas dormindo. Já passei o dia inteiro com enxaqueca. Já passei dias com enxaqueca. E é horrível. E é muito louco, assim, porque eu tenho amigos próximos que falam, cara, nunca senti dor de cabeça na vida. E dor de cabeça faz parte da minha vida. Olha o Fábio falando, sou privilegiado, 43 anos e nunca tive dor de cabeça. Mas é isso mesmo. E pra mim, eu só sinto inveja, Fabião. Eu só sinto inveja que dor de cabeça, gente, faz parte da minha vida desde sempre. Desde sempre. O Marcelo falou, fiz 9 meses de tratamento preventivo com ácido valproico. Não conheço esse, mas vou dar uma olhada, me ajudou muito. Eu tinha mais enxaqueca quando era adolescente, agora é raro. Que bom, Maria, mas quando vem que é uma delícia, né? A aura da minha enxaqueca vem com borramento visual. É pelo menos 1 hora de visão turva e sem foco. Eu nunca tive borramento visual. Mas, a minha fotofobia, quando eu tô com enxaqueca, caralho, velho. Parece que meu olho vai explodir. Eu tinha uma professora na escola que achava que eu tava mentindo, porque ela, no auge dos seus 60 anos, nunca tinha dor de cabeça. E nunca viu uma criança ter dor de cabeça. Eu entendo você... Cara, como assim, né? Por que você ia mentir? Mas eu também, Bárbara, eu tenho dor de cabeça desde que eu sou criança, assim. Eu lembro de eu criança com dor de cabeça. É muito louco isso. E aí só veio piorando. Se você quiser ler o artigo, ele está na descrição do vídeo de hoje. E se você quiser apoiar o Blá Blá, não esquece que a gente tem o nosso Pix recorrente que está aqui do lado, ó. Pague um suco de laranja para o gordinho. Apoia o Blá Blá.
porque desse jeito a gente consegue pagar nossa conta de água, desse jeito a gente consegue pagar nossa conta de luz, desse jeito a gente consegue pagar nossa equipe e, mais importante, fazendo tudo isso, vocês diminuem a minha chance de ficar estressado e de ter as minhas enxaquecas, tá bom? Beijo, falou, valeu e tchau.